Continuando aqui então. O braço é a mesma sistemática. 8 vértices para construção do braço e na hora da gente vincular, vai ser que nem a perna, vai ser bem tranquilo de fazer. Dá para fazer tanto com o cilindro separado do corpo aqui, ou já fazer ele junto e ele já vai espelhando ao mesmo tempo, não tem diferença nenhuma. Eu prefiro já fazer ele em modo de edição para ir visualizando como é que ele vai ficar dos dois lados. O nosso personagem está com os braços baixos, o que não é a melhor pose para construção de personagens, porque depois da hora de deformar ele, se ele precisar levantar os braços acima da cabeça e nos ombros, complica um pouquinho para deformar. O ideal é construir ele em posição T, ou pelo menos com o braço a 45 graus aqui, né, como se ele estivesse com o braço no meio do caminho. Não tem problema, a gente constrói o braço, a modelagem do braço dessa maneira mesmo, e depois a gente vincula ele aqui no ombro e daí já faz ele na posição que a gente precisa, sem problema nenhum. Então eu vou construir aqui o braço. Aqui no antebraço, reparem o seguinte, eu fiz ele direto ao invés de ir segmentando por uma razão bastante simples. O nosso antebraço ele tem 2 ossos, e esses 2 ossos fazem um movimento de rotação bastante específica, como se a base do cotovelo fosse presa, na verdade é, e os outros 2 ossos eles têm uma torção independente. Então o movimento que a gente tem de rotacionar os pulsos, ele, para ficar um pouco mais fácil de animar depois, a gente usa esse recurso aqui, ó. Eu faço ele inteiro e rotaciono ele dessa maneira. Aperto 2 vezes o R e rotaciono dessa maneira. Pode ser em torno de uns 30 ou 40 graus, porque isso vai facilitar bastante para que a gente possa fazer esse movimento de torção e ajustar melhor a parte de todo o esqueleto e da animação depois. Não precisa fazer muitas correções, então isso ajuda bastante o processo. E daí eu faço a base, né, do que seria quase lá no cotovelo, depois crio uma extrusão até o pulso, rotaciono um pouco e depois eu adiciono aqui 2 ou 3 pares, né, de segmentos para que a gente possa construir o restante do braço sem ficar aquela coisa reta, parecendo um braço de plástico. Então, dessa maneira a gente consegue fazer essa rotação depois muito mais facilmente. Então é um recursozinho bem simples que ajuda bastante depois no nosso processo. Então, essa parte das mãos é bastante esquisito, né? A gente faz um toco, é como se fosse aqui a palma da mão, o volume da palma da mão. A gente vai adicionar os dedos, os 4 dedos aqui, o polegar. E o que acontece? É mais fácil já também criar a mão já nesse sentido, porque ela está um pouco mais reta, digamos assim, né? O braço está mais alinhado, do que colocar ele vinculado aqui no ombro e depois fazer os dedos. Normalmente é mais tranquilo. Então, assim, para fazer os dedos, nós vamos utilizar 6 vértices. Eu poderia tanto criar extrusões daqui direto, iria dar um pouquinho mais de trabalho, eu poderia criar extrusões direto da mão, mas eu prefiro adicionar os dedos separados porque eu posso duplicar. Eu crio um dedo, depois duplico e consigo construir assim todos os dedos de uma maneira muito mais fácil. Então eu vou adicionar aqui um cilindro com 6 vértices. Como nosso personagem não tem uma complexidade de um personagem high poly, né, a gente não precisa construir até o normal, mas fazer é igual com 8 ou com 10 vértices, mas 6 já dá um número bem interessante. Então o legal é que fique 2 faces olhando assim de lado, né, e olhando do outro lado. A gente consiga enxergar uma face inteira
e mais duas menorzinhas, que é esse cantinho aqui, né? Então que ele fica alinhado dessa maneira. Bom, ele é praticamente um cilindro dividido duas vezes, basicamente isso. Eles não são do mesmo tamanho, mas basicamente a gente vai dar o formato para eles desse jeito aqui. Então, eu vou ajustar a modelagem dele aqui fazendo pequenos recortes, também vou acelerar e depois eu duplico para construir os outros sem grandes problemas. Ok. Então aqui ajustei a mão do personagem, consegui já vincular os dedos com a palma da mão. Tive que adicionar alguns recortes, fazer alguns detalhes a mais. Mas de uma maneira geral é bastante tranquilo fazer essa modelagem aqui. Maravilha. Então, com o braço pronto, agora eu posso vincular ele no nosso ombro do personagem já. De que forma que a gente vai fazer isso? Vou selecionar meu braço todo aqui.
vou rotacionar esse braço. Cuidado para não atrapalhar com o mirror aqui. Assim. Então eu posso deixar tanto esse braço a 45 graus quanto a 90 graus. Eu sempre aconselho, eu normalmente faço meus personagens com mais ou menos uns 40, não precisa ser exatamente 45 graus, mas mais ou menos 45 graus, porque isso ajuda bastante tanto a baixar os braços quanto levantar os braços. Então, normalmente é uma prática bem utilizada. Então vou deixar mais ou menos aqui no ombro dele, com um espacinho, porque na verdade eu desenhei o braço até o corte do ombro. E daí agora finalmente eu vou vincular o braço com o ombro dele. O braço dele está vinculado, então agora nós temos o personagem com o base mesh do personagem, né, com os braços e as pernas já vinculados, e só para o vídeo não ficar muito longo, daí no próximo a gente faz a base da cabeça.